Pausa para elas! Uhul! Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Aqui é um espaço pra gente dar aquela pausa merecida. A gente vai rir, vai refletir, vai reclamar da vida, porque isso também é terapêutico. Ou seja, a gente vai falar de tudo. A gente vai contar histórias, vai contar os B.O.s da vida, ou seja, a gente vai celebrar tudo aquilo que nos torna únicas e também um pouquinho caóticas, né? Somos amigas há 7 anos e nos conhecemos através dos nossos boys, agora maridos. E através de um grupo de WhatsApp, tornou essa ideia maluca que é o podcast. E hoje estamos aqui para dividir com vocês o melhor ou o pior da vida. E agora eu vou começar me apresentando. Prazer, eu sou a Sara Galego, tenho 31 anos, casada, ariana, com ascendente em virgem, amo viajar, minha meta de vida é conhecer o mundo. Se vocês me virem correndo por aí, fiquem tranquilos que sou eu indo jogar futevôlei. Um esporte que eu amo. Bom, Lu, conte um pouquinho mais sobre você. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui no nosso primeiro episódio. Meu nome é Luana, eu sou advogada por profissão, curiosa por natureza, geminiana raiz, e eu tenho que confessar que eu adoro viver uma experiência nova e sentir aquele gostinho de estar fazendo algo pela primeira vez, sabe? E hoje é a primeira vez que eu tô aqui num podcast, então eu tô muito animada. E quando a gente pensou nesse projeto, eu pensei, que mal faria a gente fofocar para um monte de gente que a gente não conhece ouvir, né? E aqui estou. E agora eu vou passar para Beldel. Oi, gente, eu sou a Isabela, mas pra vocês eu vou ser a Beldel aqui. Eu acho que não carece falar minha idade, acho que o skincare tá em dia, não estamos precisando mencionar isso, né? Eu sou publicitária, mas atualmente eu trabalho com eventos e maquiagem. E eu topei esse desafio porque assim, né, gente, como a Luana falou, que mal faz a gente fofocar e o que? Ainda correr o risco de ficar famosa. Que esse é o grandíssimo objetivo meu aqui, tá? Vamos ficar famosa, muitos paparazzis. E agora a Júlia vai falar um pouco. Oi, gente, eu sou a Júlia, tenho 29 anos, sou casada, sou psicóloga e trabalho no mundo corporativo e topei essa ideia aqui com as meninas porque eu acho que a gente sempre tem ótimos encontros, sempre surgem assuntos muito legais e quando teve a oportunidade de participar de uma coisa que eu sempre tive vontade, acho super legal, podcast, adoro me comunicar, adoro sentar e ter uma boa conversa, então por que não fazer isso e mostrar aí pro público que de repente pode se identificar com a gente? Então tenho certeza que vai sair muita coisa legal daqui e espero que vocês acompanhem. E agora, Carol. Bom, gente, eu sou a Carol, tenho 33 anos, sou web designer, casada, sou virginiana, então quando junto com a minha paixão pra viajar, sim, eu sou aquela que faz aqueles roteiros mega elaborados. Quando surgiu a ideia do podcast, eu tava meio perdida profissionalmente, não que eu já tenha me encontrado, mas eu falei, por que não? A gente sempre tem muitas conversas enriquecedoras. Eu falei, que mal faz a gente levar isso pra internet? Acho que pode ser muito legal e eu topei a ideia na hora. E hoje nós vamos mergulhar em um tema que sempre gera muito debate. A amizade feminina. A amizade feminina pode ter muitas coisas positivas, aquela parceria, identificação, coisas que só as mulheres entendem, mas a gente sabe que elas também podem ser muito desafiadoras. Sim. Então, a gente achou que pode ser um tema muito legal aqui para um primeiro episódio, e eu queria começar nesse primeiro bloco explorando o que torna uma mulher amiga da outra, né? Quais são os aspectos da amizade feminina? Qual é a dinâmica da amizade feminina, meninas? Bom, eu acho assim, que a amizade é muito um lugar onde a gente se sente seguro. Eu acho que a gente já tem tantos BOs na nossa vida, né? Relacionamento, é trabalho, é família, que eu acho que a amizade é um cantinho seguro, onde a gente vai ter a nossa fonte de afeto, vai poder desabafar. Então eu vejo a amizade como é um lugar para você não ter problemas, que é para ser algo leve, para você se divertir, ter alguém para você desabafar. Xingar algumas pessoas. A questão da identificação entra aí, né? Uma amizade feminina sempre é muito fácil começar quando a gente descobre que de repente a gente tem ali um ódio em comum. Inimigos sim. Sim, fato. Vai mais rápido, né? Com certeza vai muito mais rápido. Sim. Mas acho interessante levantar um ponto de que nem sempre a amizade feminina começa com identificação. Nem sempre. Sim. Como que a nossa começou? Pelos nossos boys. Pelos nossos Por maridos. livre e espontânea obrigação, gente. Eu acho que a convivência também faz a amizade, né? Não só uma conexão imediata.
Mas você também ter... Sim. Tem que ter a enfim, constância, né? É, Pra amizade ir exato, uma aprofundando, constância. pra ir surgindo. E algumas Sim. demoraram um pouco mais pra acontecer, outras menos. Mas assim, a coisa fluiu e hoje a gente tá aqui, né? É. Existem Exato. aquelas que acontecem de maneira imediata, né? Sim. Como o amor à primeira vista, por exemplo. Mas Sim, eu acho que sim. tem aquelas também que é na base da construção. Agora, aproveitando esse gancho, eu queria saber de vocês. Vocês acham que o que importa numa amizade realmente é o tempo de amizade ou é a conexão imediata? O que vocês acham sobre isso? Ai, conexão, né? Conexão, com certeza. Eu já desfiz uma amizade de anos. Não, eu Não também. tinha nada Já a ver. tive amizades muito antigas, assim, que simplesmente se desfizeram, enfim, o tempo foi passando e aquilo meio que foi desmoronando. Então, ter uma amizade muito longa não significa que ela é tão sólida quanto você imagina, assim. Uhum. Às vezes você conhece alguém e a amizade já fica super profunda, já rola uma super conexão. Exato. Eu acho que, assim, pensando em confiança, o tempo é importante, tá? A gente pode ter uma identificação muito forte com uma amiga inicialmente, mas pelo menos pra mim, a confiança ela precisa ser construída. Então, acho que Sim. o tempo é importante nessa questão. Sim. Mas não é o que vale, assim. Não é o Eu principal, sou uma não é. pessoa que confio muito rápido. Eu ia falar isso agora. Mas Eu sou também... bem inocente. eu confio muito rápido, mas também, do nada, se a pessoa pisa na bola, Se quebra a sua confiança. quebra a minha confiança, eu já fico com um pezinho atrás. Uhum. Ainda dou um voto de confiança de novo. Dá uma segunda chance. Por mais que Ariana que eu sou, hein? Eu tenho dificuldade. de Ah, dar tudo um depende do É, voto de mas do eu- voto de confiança. Mas aí depois eu vou, tento de novo, e se pisa na bola de novo, aí esquece, pra mim a pessoa literalmente morreu. Sim. A pessoa Não, não mas existe pra mim. Eu concordo que a conexão é um ponto muito importante, até porque tem pessoas que a gente fica tempo sem falar, e quando você encontra, é a mesma coisa. É É. como se você não tivesse, tipo, ficado, sei lá, 3 meses sem se Sim, falar. E- Aconteceu isso comigo recentemente. Sim. Eu encontrei uma amiga de infância, estudou comigo na escola. E aí ela abriu uma clínica, fui lá visitar. Quando a gente se encontrou, ela abriu a porta e falou: Sara, quanto E tempo! aí foi como se o E a tempo gente, não tivesse passado. a gente lembrou de coisas do passado. Ela casou agora, ontem, casou com um menino que era amigo nosso. E foi, assim, algo maravilhoso, o reencontro. E que, por mais que a gente ficou muitos anos sem se ver, sem se falar, parece que a gente não tinha ficado. Continuou igual. Continuou totalmente igual. Mas é diferente, né? Tem o tempo dessas amizades que se afastam e ficam alguns anos sem se falar e depois voltam. E tem aquelas amizades que é assim, a gente fica 6 meses sem se falar, aí a gente se fala e a gente marca alguma coisa, depois a gente fica mais 6 meses sem se falar, porque a vida corrida, cada uma tem... Enfim, eu tenho uma amiga que é assim, uma que eu visitei anteontem na maternidade, eu simplesmente não consegui ver ela grávida. Mas eu tava Passou lá 9 meses. Passou 9 meses, mas eu tava lá pra conhecer a filhinha dela. Então... Nos momentos importantes, né, da nossa vida, é isso que importa. Com Na verdade é certeza. assim, né? Às vezes pode passar um tempo sem se falar, mas quando você encontra aquela pessoa é como se não tivesse passado aquele tempo, né? Que a Sim. amizade continua igual. E acho que quanto mais velhas, maduras, quanto tempo vai Nossa, passando, pegou quanto mais pesado, velha, hein? mais velha a gente vai se tornando, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho do que a gente era antes, nesse sentido. Sim. Quanto mais o tempo vai passando, eu acho que as amizades, elas vão se tornando cada vez mais distantes, de pouca manutenção. Sim. Quando a gente ainda é adolescente, tudo, a gente precisa daquela amizade que se fala todo dia, que se fala o dia inteiro. E não só isso, o ambiente torna mais fácil, né? Você tá na escola, você vê aquela pessoa Todo dia. Não tem dia. tantas Você tá na faculdade. responsabilidades, né? Não tem família, não então tem você vai marido. Só a ficando atividade mais da velho. escola. Você vai ficando mais velho e vão surgindo aí inúmeras responsabilidades. Nossa vida é muito corrida. Então, assim, a vida já é tão burocrática que se a gente ainda precisar ter muita manutenção em uma amizade, fica complicado, né? Pelo menos pra mim, eu penso assim. Sim, total. E aquelas amizades também que, por mais você não veja a pessoa, você fica olhando o Instagram, você curte, você comenta, às vezes você conversa próximo de algum rapidinho, jeito. De alguma forma você se você se faz mostra. presente de Uhum. alguma forma. Não todos os dias, mas postou alguma conquista, você fala, nossa, que legal, tô tão feliz por você, parabéns, que bom que você deu mais esse passo. Você fica feliz. Você pelas fica conquistas feliz da pela pessoa. pessoa, pela amizade que você criou lá atrás. E por mais que tenha se distanciado, você
ainda gosta da pessoa, né? Se ainda curte aquela amizade. Eu tenho uma amizade que a menina mora no interior, mas a gente sempre conversa, ela sempre me dá parabéns, eu dou parabéns pra ela, a gente comenta alguma coisa, ela é a minha taróloga, então... Já faço contato, né? Já vamos fazer um pod disso, hein? E aí, às vezes, eu converso com ela, tudo, então isso faz a gente se aproximar, por mais que a gente esteja distante uma da outra. Sim. Ah, e outra coisa que eu gostaria de pontuar na amizade também, eu acho importante isso. Você vai ter vários tipos de amigo, eu acho. Que você tem aquele amigo que é legal pra ir no cinema. Você tem aquele amigo que é legal, sei lá, pra ir num barzinho, Sair tomar pra uma beber. cerveja, sair pra beber. Você tem amigo que você se encontra, assim, pra desabafar. É. Eu acho que isso é Pra importante, viajar. a gente saber. Quando a gente fica mais velha, a gente entende, né, isso. Os núcleos, isso. Umas É. caixinhas de amizade mesmo, né? Isso. Que você não precisa... Você tem vários tipos de amizade. Não vai ter um tipo de amigo que vai ser Servir aquele pra amigo pra tudo. você fazer... O melhor amigo, sabe? Uhum. Que a gente idealiza na nossa infância? Sim. Tipo, o melhor amigo. Eu não acredito muito nisso hoje em dia. Não sei Eu vocês. tenho melhores Fica na amigas. adolescência, né? Esse negócio de melhor amigo. Depois você vai... É isso, você vai tendo núcleos. Sim. E todas importantes, no mesmo nível, só que pra coisas específicas diferentes. Sim. Eu sei que isso não tá aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. Hum. Vocês já fizeram amizade e mantiveram uma amizade pela internet? Só pela Não, internet? Nunca fui dessa, Eu acredita? sempre tive um big preconceito com isso. Eu achava coisa de, sabe, tipo, catfish. Aham. Aquela coisa, eu achava muito isso. Até que o meu sogro tem um sítio no interior. E aí, é uma cidade muito pequena. E aí, eu não sei porquê. Não sei se, enfim, eles reconhecem quando a gente tá lá, né? Porque esses aparelhos parece que perseguem a gente. E aí, começou a aparecer uma influenciadora da cidade pra mim no meu feed. Aham. E eu não sei, eu comecei a interagir com o conteúdo dela. E não é um conteúdo, assim, que é o meu conteúdo ou um conteúdo que eu super me interesso. Mas não sei, parece que eu senti alguma conexão ali. Parece que eu senti alguma conexão ali com ela. Então, assim, ela posta, eu curto, aí a gente fala por DM, mas a gente também nunca chegou naquele ponto de, tipo, quando você vier pra cá, vamos se ver. Aham. Mas a gente consegue manter, assim, uma relação. E às vezes eu paro pra pensar nisso e fico... Gente, que coisa maluca. Uma conexão, né? Eu, no Eu até auge tenho, né? Mas da minha assim, vida adulta. ninguém me No responde. auge dos meus X anos, não vou falar. Entendeu? Eu até eu sinto conexão com alguns influenciadores e tal, mas eu mando mensagem e não me respondem. A amizade é não, só mas do seu lado A amizade mesmo, é só né? do meu lado. Depois Mas eu calma. Pausa pra elas. É, Começaram a te é, responder. vou Você te também, né, responder. Júlia? Que eu sei que você fala do Também. do- Álvaro. do gente. Álvaro. Eu converso sozinha com o Álvaro há anos. Álvaro, alô, Álvaro, bora, amigão. Júlia. Ela já é sua amiga, você só não sabe. Melhores amigos. E aí, gente, pensando em amizade feminina, a gente tem que falar também sobre o universo feminino como um todo. E isso a gente acaba trazendo o tema competição feminina, rivalidade feminina. Corrida. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Verdade, Gente, verdadeira. muito verdade. Verdade. E aí, pensando nisso, né? A gente traz o tema também que foi muito falado nos últimos anos aí nas redes sociais sobre sororidade. Né? Sororidade, teoricamente, a gente sabe o que é, mas e na prática? O que vocês acham? Na prática, Na acho que ela prática não existe. funciona, Ela é seletiva, fica né? mais- A gente tem sororidade com quem a gente quer na hora que a gente quer. Eu também. A gente penso tem exemplos nisso. bem práticos na nossa É vida. muito bonito, né? Ficar levantando bandeira, feminismo, sororidade, mas na prática, Quando uma coisa realmente acontece, nem sempre são as mulheres que vão... te ou as defendem. mulheres que levantam a bandeira da sororidade que vão realmente sentar, tentar te ouvir, pelo menos dar uma oportunidade Exato. pra você. de expor o seu lado, Expor né? o seu lado, se explicar e quem sabe. A maioria das vezes é mulher atacando mulher. Grande Infelizmente. parte das vezes. Então, né? isso já Grande- diz tudo, né? Sobre tudo, sobre qualquer assunto, né? Então, Exato. é... E quem nunca teve uma amiga, né, que achou que era uma amiga e no final foi ver, era na verdade mais uma rival, né, digamos Super. assim. Super. Quem nunca É, passou por isso? não hablarei. É verdade. Super, e na maior parte das vezes, quem já identifica isso antes? A Sua mãe. mãe. Sua mãe. Nossa, Na minha batata. adolescência, a minha mãe olhava uma pessoa, Sim. ela E sabia. falava, mãe, imagina, não, fulana é maravilhosa, ela é Minha melhor Me ajuda amiga. em tudo. Eu quebrei a cara com todas elas, mãe. Sim. Te Então amo. fica a dica, É. ouçam a mãe de vocês. Ouçam. cara, Mas é isso difícil muito falar, gente, porque hoje eu tava vendo
um estudo que fala que o adolescente, ele precisa passar por situações de Quebrar a perigo, cara. entre aspas, porque essas situações liberam muita dopamina no cérebro, tipo, falaram que isso é neurociência. Então, assim, não é que o adolescente é rebelde, é porque ele precisa passar por isso, ele, tipo, é dopamina. Uhum. A dopamina pra gente hoje é o quê? Outra coisa, sentar no sofá, comer uma comidinha Abrir gostosa, um assistir vinho. Tomar um videozinho. vinho, assistir uma Entendeu? série. Quanto Mas mais eu- eu falo, mais é- vocês adivinham a idade que eu tenho, né? Mas vamos falar sobre alguns pontos aqui, tipo, que a gente pode diferenciar de uma amizade verdadeira e de uma que é mais sua rival do que sua amiga? Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que sempre levar muito em conta a nossa intuição e a nossa energia. Sim. Você se encontrou com uma amiga, pô, você saiu de lá esgotada emocionalmente, você não saiu bem, é um sinal de alerta pra você ficar esperto se é uma amizade que tá te fazendo bem ou não. Sim. E outra coisa que eu penso muito também é com quem você vai compartilhar suas conquistas. Uhum. Porque pra gente contar uma história, um problema, todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo Sim. quer saber o que aconteceu na vida de não sei quem. Mas pra você compartilhar uma conquista sua É. e a pessoa que tá te ouvindo realmente torcer por você, te dar um incentivo, né? Porque tem muita gente que finge que tá te escutando, mas tá lá te desmotivando, né? É. Colocando empecilhos. Então, Te eu colocando acho- pra baixo. Isso, eu acho que quando você sente com quem você pode compartilhar suas conquistas e saber que aquela pessoa vai torcer por você, é um sinal de que é uma amizade verdadeira. Aguentar o sucesso do outro É mais dolorido. difícil. é É o mais É difícil. difícil. E aí E você assim, aguentar o percebe. nosso, tá, amores? Se prepare. E assim, o que eu, Sara, sinto, o nosso grupo é muito grande. Sim, É. estamos em 5 aqui, Estamos mas em o grupo 5. é Tem bem muitas grande. outras pessoas. Temos outras meninas que não estão participando do pod, mas com certeza elas vão ser bem-vindas aqui como nossas convidadas. Mas o que eu sinto que quando a gente conta uma conquista entre o nosso grupo, a gente sempre está feliz, a gente sempre vibra com Sim, a pela conquista da outra pessoa, de nós, meninas. Quando a gente tá mal, a gente não fala, nossa, mas foi por causa disso, é isso mesmo. A gente fala, não olha pra esse lado, Calma, vai dar tudo certo. Eu vejo que é totalmente diferente o que a gente, Uhum. nosso grupo, com alguns grupos de amizades femininas que eu já passei. E acho que a Luana falou assim, fala algumas questões que de repente te Diferencia. mostram possivelmente que aquela amizade é um pouco Tóxica. tóxica, enfim, tem a questão da competição, da rivalidade. Aqueles comentários que tem um sorrisinho amarelo, aquele comentário meio sonso, que, tô fazendo uma brincadeirinha, mas tô sendo Fundinho de indelicada, sabe? verdade, né? Isso eu sempre tive comigo. Eu sei que tem pessoas que têm esse perfil, mas eu não acho legal quando alguém deixa a outra constrangida, sabe? Na Então, frente assim, de todo mundo. eu vou fazer uma brincadeira que, putz, vai constrangir alguém. Sim. Por Não exemplo, acho você é legal. amiga daquela pessoa, você sabe o ponto fraco daquela Exato. pessoa. E aí, na É. frente de todo mundo, você vai e faz uma brincadeira com E aquele aí dá ponto aquela fraco. risadinha, era Eu acho até brincadeira. desleal. Você É. tinha certeza que você ia falar um nome agora? Disney. Aí eu fiquei assim, Não. tipo... Imagina. Sem nomes, não vamos citar Não, nomes. imagina. Aqui sem nome, sem Não, nomes. mas eu acho que também tem uma outra questão. É o quanto... Tem pessoas que elas são um pouco manipuladoras dentro de um grupo. E o quanto tempo você ou qualquer outra pessoa demora pra perceber isso? Então, assim, eu tenho um exemplo muito claro de um grupo que eu andava durante muitos anos. E desde o começo eu percebi algumas atitudes, mas eu acho que eu não tinha maturidade pra entender o que eram aquelas atitudes. Então, assim, eram sempre as mesmas atitudes, sempre todas as pessoas do grupo querendo procurar essa mesma pessoa pra resolver problema, como se ela fosse a pessoa, A salvadora da a pátria. salvadora da pátria, e eu não. E aí, às vezes, eu chegava em casa e eu me colocava num lugar de, tipo assim, por que eu não sou igual às outras pessoas? Por que eu não procuro ajuda? Aí, só que eu nunca coloquei isso, assim, isso nunca veio de uma maneira, tipo assim, essa pessoa aí tem alguma coisa. Era tipo assim, eu sou diferente e é isso aí. Aí depois de que a gente, né, enfim, acabou cada um indo pra um canto, boa parte desse grupo continuou junta, eu acabei me desprendendo do grupo, e aí é isso, quando você acaba se desprendendo, parece que você tá olhando de fora, Uhum. e aí você começa a ter, e lógico,
com a idade também, maturidade, você começa a andar com outras pessoas, você também começa a ter outros tipos de relação, você começa a ter outra visão da coisa. Só que eu ainda insistia naquilo, mas não com tanta proximidade quanto antes. E aí depois teve um estopim, aí eu falei, bloco em você e na família agora. toda. Não, realmente, a maturidade faz com que a gente consiga perceber, filtrar melhor, mais Sim, rapidamente essas coisas, Mas né? às vezes isso demora anos. Demora. No meu caso, demorou mais de 10 anos. Sim, Mas quando você é um era mais processo. jovem, né? Aham. Talvez hoje você não tivesse Não, essa demora. essa demora. Sim, Então, a Carol falou primeiro, a questão de energia, né? Putz, você se sente pesada, tudo mais. E acho que às vezes não é nem questão só de se sentir pesada, tá? Mas tem pessoas simplesmente que você sabe que assim, cara, Não rola. não rola, não vai. O santo não Se bate. ela tiver, né? eu tô em um evento social, a pessoa tá, tudo bem, a gente conversa, tá na mesma roda, eu vou ser educada, putz, a gente pode até fazer uma brincadeira, mas é muito claro, tanto pra você quanto pra pessoa que Que não vai passar daquilo. não vai né? passar A amizade daquilo, não que vai não existir. tem o mínimo de afinidade ou de, enfim, vontade das duas assim, tá partes tudo de bem, fazer. né? Tá tudo ótimo, Sim. tá tudo certo. mas é. já Cada um no seu É. canto. Imagina quantos bilhões de pessoas tem no mundo. Imagina se todo mundo tivesse ser amigo. Mas não. quando a gente voltando nessa questão, quando a gente é mais jovem, a gente quer tentar ser amigo de todo, todo mundo, mundo. né? E saber que tem alguém Por no mais grupo eu digo não necessariamente o grupo mais íntimo, mas o grupo no geral, que, putz, não gosta de você, era o fim, né? É, Assim, ai, como era. assim? Mas já Mas aconteceu depois de... Eu, a primeira vez que eu vi uma pessoa, eu não Já? fui com a cara da pessoa, aturava porque O encosto dela já veio logo no seu já ombro, né? tinha, Você já percebeu, tinha já. que conviver, estava lá todo final de semana com a gente, tudo. E eu, às vezes, comentava, eu não curto muito, não gosto muito, É recente? mas... É recente. Tchan, 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 tchan. Mas- Música de suspense. Mas pensando Mas nisso, eu tava vocês pensando. gostam, tudo bem. É. E depois aconteceu É complicado. algo que Separou naturalmente. separou naturalmente e que eu falei, eu não gostava. Seu sentimento não era estava assim, errado. Ó, Glória, graças a Deus. E aí eu só Ah. falava, obrigada a Deus por ter me avisado. Eu acho que é isso. Eu acho que o universo, ele se encarrega de afastar quem tem que Sim. ser afastado Sim. e de juntar quem tem que estar junto, né? E agora falando em afastar amizades, como que vocês lidam assim quando precisam afastar a amizade? É daquela de chegar e conversar e realmente falar, olha, não dá mais, ou beijo, cada um para um lado? Eu tento conversar, tento colocar a minha opinião, tento escutar o que aconteceu, tento perdoar, mas chega num ponto que eu falo, não dá mais, a Sara de hoje não quer, não sei a Sara do amanhã, mas a de hoje não quer sofrer, não quer ficar mal, então vida que segue, e é aquilo que eu falei no começo, pra mim a pessoa morre literalmente, é como se a pessoa não existisse pra mim. E como você percebe que é essa hora, né? Essa hora de dar um ponto final na amizade. Eu acho difícil. É difícil. Quando você tá fazendo mais mal do que bem, né? Acho que tem a sim. balança. Uma amizade saudável, às vezes, ela vai passar por alguns percalços. Tipo, você vai ter uma briga, você vai ter uma conversa difícil, Sim, com putz, certeza. alguma coisa no outro magoou. Isso é normal no nosso casamento, na nossa relação com o pai, com a mãe, com a irmã, então com a amizade também. Mas eu acho que quando tá tendo mais de sabores, Desgaste. sabe, chateações, Sim. aí acho que é o momento Acho de que pausar. entra muito no que a Júlia falou, alguns pontos atrás, referente a pessoa saber seu ponto fraco e aí fazer uma Usar isso contra brincadeira que você não gosta, Uhum. te diminuir na frente de todo mundo. Isso vai te afetando, né? Uma Sim. pessoa que não te respeita no meio dos outros, com você é uma coisa, na frente dos outros é outra, e você Sim. vai percebendo sinais, e com isso você vai se afastando. Eu acho que é... Eu acho que tem conta duas muito formas, isso. né? Tem a forma que você se afasta naturalmente da pessoa e tem a forma que você corta a pessoa da sua vez. vida e É. dane-se. Eu não sei, eu não tenho muitos exemplos assim. Eu tenho um exemplo muito claro pra mim.
Mas eu sou uma pessoa muito intensa e ao mesmo tempo muito impulsiva. Então, se a pessoa falou alguma coisa pra mim que eu não gostei, alguma coisa, eu não fico esperando as coisas acontecerem pra depois sentar e conversar. Eu respondo na hora. Então, assim, é aquela coisa na hora de ou vai sair briga ou não vai, a pessoa, tipo, vai entender que tá errada e vida que segue. E aí, normalmente, as coisas funcionam. Mas também, no momento que acontece algum estopim pra mim, eu não converso, porque aquilo pra mim não serve. Então, assim, eu não quero escutar a sua desculpa pra aquilo. Você não serve pra mim e ponto, acabou. E assim, eu sou muito intensa. Então, do mesmo jeito que eu coloco as pessoas na minha vida com a maior intensidade do mundo, eu quero que elas saibam tudo, eu quero levá-las pra todo lugar, eu quero fazer tudo, eu deleto elas da minha vida e vivo... Você consegue cortar e vivo como se nunca tivessem existido. Será que isso é ariana? Eu não falei, né? Eu sou ariana também. Eu não sou muito assim, não. Eu fico sofrendo por um tempo. Ai, eu não sofro, não. Não sofro Eu nem sofro. por macho, vou sofrer por amiga. pelo amor de Depende, Deus. às vezes eu sofro e às vezes eu não sofro. Acho que vai muito... Ai, por amizade eu não me lembro de ter sofrido, não, gente. Nem eu. Sinceramente. Inclusive, me deu um alívio a única vez que eu fiz isso. Eu bloqueei a pessoa, mãe, pai, irmão, papagaio, cachorro. Foi assim, ai. Eu acho que nossa, assim, Deus, eu já obrigada. lamentei. Por exemplo, uma grande amizade que eu tive e se rompeu, enfim. Putz, quando eu vi que tava minando assim, putz, eu lamentava, assim, porque realmente Porque uma você pena, lembra dos momentos uma bons, pena, né? Entendeu? Mas aí, assim que de fato teve, assim, a ruptura, Mas é que depois eu acho sofri. tranquila, né? Mas é que eu acho que tudo depende do porquê também. É, Por o que quê? aconteceu, Então, assim, né? foi, eu tive... É que eu contei essa história, mas essa história foi de uma coisa que... De uma amizade que terminou, assim, ó, pá, ponto final. Entendeu? As outras... Foi coisas que foi natural, tipo assim, a gente foi se afastando, cada uma tem um Sim. estilo de vida. Não que isso seja desculpa, porque as minhas melhores amigas têm estilos de vida completamente diferentes dos meus, e a gente consegue manter uma amizade até hoje. Mas as outras foi mais um afastamento, assim. Então, coisa de crenças, as pessoas foram mudando. Então, assim, foi natural. Agora, de acabar, assim, uma amizade, acaba sendo consciente. Uhum. Então, assim, tipo, que legal, obrigada pelos momentos lindos que vivemos. Mas não quero isso. mais. Fica na memória. Agora eu não consigo voltar, não, viu, gente? A Sara, no início do podcast, falou que, putz, às vezes, né, Dá uma segunda Perdoa. chance. dá uma segunda chance, Ai, não, assim. não, não. Lógico, a menos que seja uma discussãozinha, mas aí acho que É, nem tem uma depende, ruptura. do que aconteceu, Quando é bobo, né? nem tem uma ruptura. Mas Exato. assim, Sim. se teve uma ruptura, eu não consigo voltar. Eu tenho um exemplo muito claro. Tive uma amiga, enfim, eu era bem jovem e tal. E aí eu descobri coisas que eu não gostei e tudo mais. A amizade acabou. E aí, depois de muitos anos, tipo assim, sei lá, 7 anos, 6 anos, essa pessoa voltou tentando uma solicitação aqui, mandou uma mensagem se desculpando, pedindo perdão pelo que aconteceu. Eu até respondi, falando que, enfim, tudo bem, mas eu vi 7 que a anos pessoa depois. queria se aproximar. Eu queria saber da sua Desculpa, vida. Pois é, eu vi Você que a pessoa perdoa, mas não quer perto. Queria se aproximar, mas assim, eu Já passou, tinha né? vontade zero de me aproximar. Não é nem que assim, eu não quero te perdoar e eu vou Sim. ficar sempre nessa posição de eu tava certa, você tava errada. Não, mas eu tinha zero interesse. Então, assim, dificilmente se eu me decepcionar de verdade com você, eu vou voltar nessa relação, assim. Porque assim, né, gente? 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente não tá precisando É, dar segunda chance pra correr o risco. entendeu? Se lascar de novo, né? E tem coisas que eu acho que são Que depende do que acontece. muito suficientes não pra tem, te mostrar que, assim, então, olha, Mostra quem que é a hello. pessoa, você vai dar outra chance. Não, mas vira a página. não Beijo, tchau. precisa, né? Exato, eu acho que... Bom, vamos pro nosso momento sincerona? Nosso Vamos. Quadro Vamos. fixo? Vamos. Então, vamos apresentar primeiro o quadro fixo. A gente vai ter um quadro fixo nesse nosso podcast, que é o Momento Sincerona. O que é o Momento Sincerona? Vai ser uma pergunta referente ao episódio e que todo mundo vai ter que responder com Adorei. sinceridade. Sim. Ouviu? Então Sinceridade é o vamos meu para a ponto forte. pergunta do episódio de hoje. Estão prontas? Prontíssima. Sim, manda. Se sua amiga entrasse no BBB e começasse a falar mal de você, você continuaria torcendo por ela ou puxaria mutirão para eliminá-la? Vamos começar com Júlia. Ai, meu Deus. Gente, assim, continuar torcendo por ela é impossível, assim, ficar levantando bandeira nas redes sociais pra pessoa, não, né, acho que ninguém é idiota. Já falar, Eu não sei ser trouxa, né? entendeu? Eu não tenho que ter o mínimo de amor próprio pra isso, né? Agora, sim, levantar um mutirão pra eliminá-la, não sei. Tudo vai depender também do que a pessoa falar. Putz, a pessoa tá falando um monte de asneira, um monte de mentira.
Mas eu acho que assim, meu tempo é muito precioso, sabe? Minha vida é muito ocupada. E puxar mutirão, ficar se dedicando ali pra eliminação de alguém, leva tempo. Então eu acho que essa pessoa nem isso merecia. É beijo, tchau. E quando sair, nem precisa me ligar, nem precisa se explicar. Eu acho E se ela ganhar 1 milhão? Ai, Tudo bem. Não é um Parabéns. mais, né, amiga? Não. Esse aí já foi 3. Parabéns. Nem Vai. se ela ganhasse ideia. O problema é dela, o dinheiro é dela. E... Divide comigo, você falou mal de mim. Aí tá perdoada. Você ganhou Ibope. Eu Vou te acho que processar. eu tô com a Júlia, assim, eu não iria colocar a minha energia em ficar puxando mutirão pra tirar a pessoa, tipo... Eu acho que assim, tô famosinha, ela tá falando mal de mim, eu acho que eu iria lá e ia tentar explicar a minha situação pra eu também não ficar passando por a errada, só ela contra o lado dela. Mas ficar puxando mutirão, não, aí vai... Toda história tem 3 lados, né? Poderia O seu, tentar dela e a surfar no verdade. engajamento, né? É isso. Talvez tentaria surfar ali no engajamento que ela poderia me dar, assim. Gente, eu 100% surfaria o hype, cara. Eu surfaria muito, Então. muito hype. Não ia fazer mutirão pra ela sair, porque assim, né? Você não ia? Eu ia... Pra ela sair? É. Ela ia querer que ela ficasse. Que ela fale mais! Mais tempo de tela. Lógico, eu ia Fala surfar todo o dia. hype. Falar todo dia. Eu ia surfar o hype. Quando ela saísse, eu ia estar mais famosa do que ela. Entendeu? Com... Esfregar Você na ia cara lá, dela ainda. Dar entrevista Fazendo- pro Léo Dias. Fazendo Léo várias Dias, publis. Ia vender os podres dela pro Léo Dias. Nossa, perigoso. Não mexe comigo? É. Eu ia mesmo, ia surfar o hype, não ia estar nem aí, não ia querer conversa. Lógico, calma, né? Também tudo não dá pra ser extremista, mas tudo depende do que ela falasse. Eu tô Sim, presumindo fato. aqui que a pessoa ia falar um negócio Muito tipo, pesado. muito ruim, entendeu? Sim. Aí eu ia surfar o hype e toda vez que ela fosse para o paredão, eu ia fazer mutirão pra ela ficar. Ela precisa Deixa falar ela um pouco ficar. mais de mim. Minha vai, amiga fala mais. querida, te amo, não vai embora. É isso. E aí E você, você, Sara? Sara? Sintonia. Meu Deus. Eu acho que eu não puxaria um mutirão também. Acho que tudo que a gente transmite volta pra nós. Eu penso muito isso. Eu sou muito disso de o que é dela tá guardado, vai voltar Karma. pra ela. Karma is a Cara, O Exato. karma existe. Ele existe e ele não Acredito nisso. falha. E ele é rápido. Mas você ia querer Rápido. conversar com ela quando ela saísse? Eu acho que não. Acho que eu ia surfar na onda também, de ficar famosa, conseguir o que eu quero, mas não ia falar mal. Se ela voltasse, saísse e falasse, ai, Sara, me desculpa, não era bem assim. Eu falei, então tá bom, então fique com o seu não é bem assim pra lá, que eu fico com o meu é assim e tá tudo certo. Mas eu não faria um mutirão, não. E você, Luana Bolzan? Eu sou meio trouxa, assim. Trouxa. Você é mesmo, amiga? Eu ficaria muito chateada, pra ser sincera, porque não seria uma coisa que eu esperaria. E eu acho que quando a pessoa saísse, eu ia sim querer conversar com a pessoa, entender por que ela falou o que ela falou, porque eu tô imaginando aqui que seja algo Grave. que te Grave. magoe, né? É, coisa simples É. nem ia dar. Sim. Coisa Mas simples a gente mas fala você dela já- aqui fora também, né? Exato. Você ia puxar mutirão? Não ia puxar um tirão, nossa, não ia ter coragem. Ia ficar com dó. É. Dela, né? Nossa, é muito a sua cara mesmo, Luana. Croque Não, em não ia você. conseguir. A Luana É ia isso. ficar Não. com dó, é muito a cara dela. Gente, a Luana é a apaziguadora do grupo, tá saindo qualquer Mas é faísca. Ela tá assim, calma, gente, calma, vai dar tudo certo. A gente vai dar certo. Vezes, nada. né? Não, às vezes eu sou estressada. Eu sou um pouco dos dois extremos, assim, sabe? Ela tem um lado Fofa ardido grossa. também. É, um lado, isso aí. é. É tapa É com luva isso. de pelica que fala? É isso. É ela. Mas eu sou trouxa. Eu escutaria a pessoa quando ela saísse. Bom, gente, acho que hoje a gente tá encerrando o nosso primeiro episódio com um tema muito legal. Acho que tiveram contribuições aqui muito boas. Depois desse assunto, a gente percebe que a amizade feminina tem várias características, tem uma pitada, talvez, de competição, mas também tem que ter sinceridade, tem que torcer pela outra. Se sua amiga tá brilhando, faça com que ela brilhe Incentive. cada vez mais, incentive, porque acho que tem espaço para todo mundo. E você cada vai um brilhar também. vai brilhar Sim. também, cada uma tem as suas características, as suas qualidades, os seus pontos fortes. É isso. E acho que é isso que nos faz mulher, né? Com certeza. O crescimento de uma não diminui o crescimento da outra. Vamos brilhar todo mundo junto. Exatamente. Gente, vamos lá, dar aquela relembrada, né?
Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. Pausa para elas, pode. Por Pra favor, vocês, dá uma força. Né? A gente vai trazer muitos assuntos. Vocês podem ficar à vontade para trazer os assuntos que vocês Sim. quiserem nos comentários. A gente Interage com a gente. Interaja vai tentar atender bastante. todo mundo, que a gente sabe que vão ser muitos pedidos, que a gente vai ficar muito famosa. A gente vai tentar atender todo mundo, tá? Bem Responderemos todos. humildes. Todos. Estamos no Ó, Instagram. arroba pausa para Pausa elas, para pode. Estamos no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube. E quem Isso aí. sabe você não pode ser a próxima convidada. É isso, quem Pode sabe, gente. hein? acontecer. Então é isso, gente. Muito obrigada por Obrigada. assistirem, por Beijos. ouvirem. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Beijo!